Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender Efésios 6:13. Aqui à direita, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 13 de Efésios, aqui onde estou passando o mouse, está escrito assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, vamos aqui baixar um pouquinho, permanecer inabaláveis. Então, depois de você vencer, você precisa ter outra atitude, permanecer inabalável, ok? Então, aqui, ó, à esquerda, vou fazer algumas perguntas para a gente meditar. Diz assim, ó: qual foi a última vez que você se sentiu preparado para enfrentar um desafio? Como foi essa experiência? Aí você faz um favor para mim, coloque aí a sua resposta. Enquanto eu escrevo aqui Efésios, né? Coloque a sua resposta aqui, ó. Qual foi a última vez que você se sentiu preparado para enfrentar um desafio? Como foi essa experiência? Então responde aí, para um pouquinho o vídeo, pense e responda no teu coração. Se você quiser, você pode escrever aí no comentário do vídeo, né? Queria saber, te conhecer melhor. Qual foi a última vez que você se sentiu preparado, preparada para enfrentar um desafio? Como foi essa experiência? Para ser sincera, você já se sentiu preparado algum dia diante de um desafio? Ou quando o desafio veio, você ficou com medo? É, eu me lembro de uma vez estar andando na rua e aí eu senti que havia um tiroteio onde eu estava andando. E eu vi que tinha uma pessoa que eu conhecia que estava no portão da casa dela. E aí eu fui: "Ai meu Deus, me deixa entrar", eu pedi para a pessoa para eu poder entrar na casa dessa pessoa, porque, o tiroteio estava ocorrendo e o carro que estava fazendo esse tiroteio lá, estava se aproximando de onde eu estava. E aí eu queria estar protegida. Na minha cabeça, a proteção era estar dentro da casa de um amigo que eu conhecia, de alguém, né, ali. E essa pessoa me deixou entrar. Eu não tinha muita intimidade, mas conhecia. E a pessoa entendeu a ocasião, né, viu o que realmente estava acontecendo e estava se aproximando de onde eu estava andando na rua. Eu me lembro de ter conseguido essa essa proteção, assim, de forma rápida. Mas depois, o que ocorreu? O carro que estava fazendo esse tiroteio veio se aproximando, passou. Aí eu: "Graças a Deus, agora eu posso ir embora". Quando fui embora e já estava chegando perto de casa, o que aconteceu? O mesmo carro que eu pensava que tinha ido embora, ele não foi embora, ele deu a volta na frente, em outro caminho, ele fez um retorno, por incrível que pareça, gente. E ali eu olhei para os lados e não tinha lugar nenhum para ir, só tinha um cemitério, que a minha casa é perto do cemitério, né. Então eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Deus. Gente, eu fiquei com desespero interior. Porém, eu falei assim: "Senhor, eu só tenho o Senhor agora". Gente, e foi incrível, 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 porque eu fiz uma oração. Eu falei assim: "Senhor, eu coloco a minha vida em suas mãos. Me ajude", porque eu estava com tanto medo. E aqueles homens estavam armados e fazendo essa bagunça, essa baderna toda com armas, né. E aí, gente, eu senti eu senti que na hora, como se descesse um escudo, não sei se você já viu.
alguns filmes assim não sei se é filme da Marvel que fala, uns filmes assim, que tem aqueles filmes da Mulher Maravilha, aqueles filmes das pessoas que são heróis, né? Se você já viu o Thor, por exemplo, aquele machado que caía assim, né? O filme do Thor, por exemplo. Gente, senti. Eu só nomeei esse filme para você imaginar na sua cabeça o que que eu senti na hora. Eu senti como se viesse um grande escudo na minha frente. Se você for ler o Efésios 6 em diante, porque eu li os 13, 6, 13, mas tem o 14, tem o 15, aí fala o nome das armas, ó. Cingindo-vos com a verdade, o 14, que está aqui na direita, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu senti que desceu um escudo na minha frente e eu me senti muito protegida. Eu senti tão confiante, eu me senti preparada para enfrentar aquela situação, gente. E foi gostoso de falar aqui agora, está sendo bom. Na hora também, depois dessa proteção que eu senti, olha o que aconteceu no meu corpo físico. Eu ergui meus ombros, estufei o peito para assim, tomei ar nos pulmões, estufei meu peito e fui, gente. E fui porque ali eu estava preparada. O Senhor me preparou, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora do problema, na hora que o teu coração está se sentindo desesperado. Então eu quero dizer isso para você. Se você tiver em algum momento hoje que você está passando por angústia, por sofrimento, por dor, por desespero, por medo, no meu caso foi medo. Eu senti que Deus trouxe o escudo para me proteger. E o que foi protegido ali, gente, foi mais o meu coração do que meu próprio corpo físico. Então, assim, Jesus é a paz. E a paz que Jesus dá, ela vem dentro. É dentro. Porque se você for olhar para as circunstâncias, esperar a paz das circunstâncias, a paz das circunstâncias ela é uma paz muito passageira, porque tem momentos que as circunstâncias vão bem, obrigado. Mas tem hora que a circunstância não é assim tão legal, né? Como a que eu passei, por exemplo. Então, a gente não tem como depender das circunstâncias para a gente ficar em paz. Jesus me deu paz, eu orei e eu senti, gente, foi muito real aquilo para mim. Eu senti, foi tão real, assim que eu acabei de orar, eu senti um escudo muito grande na minha frente, eu falei assim, meu Deus, eu estou protegida. Eu me senti forte, eu me senti corajosa, destemida. E assim eu ministro isso sobre a sua vida. Declara a paz do Senhor Jesus, a força do Senhor Jesus no seu espírito e que Deus te abençoe. Aqui, ó, vamos pegar outra pergunta para a gente não. Tem outra pergunta aqui, ó. Eu respondi a minha pergunta número 1. Se você quiser, você pode responder no teu coração, escrever também. Ó, se você pudesse escolher qualquer armadura de um super-herói, qual seria e por quê? Se eu pudesse escolher uma armadura de um super-herói. Bom, aqui tem as armaduras do Senhor à nossa direita, né? Couraça, a preparação do Evangelho na paz, o escudo, capacete, espada, aqui ó, à direita, ó, onde eu estou passando o mouse. A espada do Espírito. Ah, eu escolheria a espada. Tá perguntando se você pudesse escolher qualquer armadura de um super-herói. Qual seria e por quê? Espada. E por quê? Ah, porque, vamos lá, a espada aqui no versículo, aqui ao lado, versículo 17, é, é assim, algo que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Como eu estou passando o mouse aqui em cima, ó.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim, a fé é o escudo e apaga todos os dardos. Ó, aqui eu tô passando o mouse, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E no versículo 17, também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu descer um pouquinho aqui no versículo 18. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, não passa o versículo inteiro, mas dá para ler aqui. Então, assim, eu escolheria a espada, porque a espada é a palavra de Deus. E assim, gente, a espada é uma arma de ataque, né? O escudo é uma arma de defesa e a espada uma arma de ataque. Sempre a gente tem que estar com essas duas armas e também com as outras, né? O cinturão da verdade. Mas aqui tá falando de uma, né? Na pergunta aqui na direita, se você pudesse escolher qualquer armadura de um super-herói, qual seria? Porque escolher, tem que ter todas, tá? Não tem que ter uma ou duas, tem que ter todas que estão aqui listadas à minha direita. Mas aqui a pergunta está fazendo, escolher qualquer armadura. A armadura seria escudo, né? Seria também a espada. E outras também, né? Eu preciso das outras. Não posso sair numa luta somente com a espada ou somente com o escudo. Eu tenho que sair preparado totalmente. Então a palavra de Deus é algo que ataca também. É algo que você não somente se defende, que é o escudo da fé, mas você ataca. Você vai no território do inimigo, ou então lutando face a face com o inimigo, que a espada é uma arma que já indica uma luta bem presencial, não é uma luta de muita distância, como às vezes você lança um dardo, que é aquelas flechinhas que tem fogo na ponta, né? Você está distante do teu inimigo, mas quando você está com a espada, você está face a face. E muitas vezes, gente, nós estamos muito face a face com a mentira, com a ilusão, com a falta de paz, que às vezes vem para. O inimigo é a falta de paz, né? O inimigo é Satanás, ele quer roubar. Então ele vem com um pensamento. Então esse pensamento é muito perto de nós, está na nossa mente, às vezes vem na nossa mente. E é face a face mesmo. Aí você tem que declarar a palavra de Deus, você tem que falar. Então a espada ela é primordial, essencial para você atacar. Atacar o inimigo, porque ele precisa sair, gente. O inimigo precisa ser expulso. O inimigo precisa ver, né? E você também precisa ter a arma, que é a espada da palavra de Deus. Você precisa declarar a palavra de Deus. Você precisa dizer que sua casa está coberta com o sangue de Cristo. Precisa falar que sobre a sua vida não tem acusação nenhuma, porque você está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. O diabo ele gosta de acusar de dia e de noite, então você tem que falar as palavras que Jesus fala para nós quando nós estamos nele. Então é necessário. Vamos ver outra pergunta aqui? O que você entende por armadura de Deus mencionada em Efésios 6,13? Quais são os componentes dessa armadura? Bom, a gente acabou de falar, né? Verdade, cingindo-vos com a verdade, vestindo couraça da justiça, os pés têm que estar calçados, embraçando sempre o escuro da fé. Com ele você apaga os dardos do maligno. O capacete, a gente precisa do capacete, né? Pessoa, tu vai com arma, o escudo, vai com a espada, mas você vai sem capacete, você perde a cabeça. Ou não, né? É tipo, porque o capacete protege a parte de cima, né? Então, o pescoço ele precisa também de uma proteção. Então é isso, você precisa estar com essas armaduras. Está perguntando o que você entende
por armadura de Deus, mencionada em Efésios 6,13, quais são os componentes dessa armadura? Bem, o que eu entendo por armadura mencionada em Efésios 6,13 é um tipo de preparação. Você, quando vai para uma guerra, já pensou se for para uma guerra como você se veste normalmente? Não, né? Uma calça, uma blusa, uma camisa, um chinelo para sair na rua. Não é assim, despreparado. Então eu vejo, né, a pergunta 3, o que você entende por armadura de Deus mencionada em Efésios 6,13? Eu entendo que você precisa estar preparado. E a Bíblia diz que nós temos uma guerra. Que guerra é essa? Não é contra as pessoas. A Bíblia diz que nós temos uma guerra contra o diabo. E por que ele diz? A Bíblia diz assim: nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra Satanás. É contra o mal. É contra aquele pensamento mentiroso. É contra a língua falsa, mentirosa. Não contra as pessoas, mas contra o mal. Então a gente precisa vencer o mal com a verdade. Porque está aqui, ó. Aqui onde eu estou passando mal, no 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então muita gente fala mentira, né? Então você tem que estar com a verdade. O diabo, ele é mentiroso, ele fala mentira na tua mente. Mas você tem que se cingir com a verdade. Então, o que eu entendo aqui na pergunta 3 aqui, ó, à direita, o que eu entendo por armadura à esquerda, desculpa. O que eu entendo por armadura de Deus, mencionado em Efésios 6,13, eu entendo como algo essencial para a minha vida, porque o diabo existe e ele é mentiroso. Ele vem atacar a minha mente com mentiras, mentiras sobre a minha vida, mentiras sobre o meu marido, que eu sou casada, mentiras sobre a minha família, mentiras sobre as minhas finanças, mentira sobre os meus vizinhos, mentiras sobre os meus parentes, mentiras sobre as pessoas da igreja que eu congrego. Então o diabo, ele tenta mentir. Ele tenta não, gente, ele mente em todo o tempo. Então ele tenta colocar essas mentiras na nossa mente. Mas a gente tem que ser cingido com a verdade. É o que está falando aqui, no versículo 14. O que eu entendo por armadura de Deus é que eu preciso muito, é essencial para mim ter a verdade. Ele colocou a verdade como uma arma. Então vamos colocar aqui na essência, a essência desse entendimento aqui seria a verdade, eu tenho que estar com ela, como se fosse uma veste. Tem que ser uma veste, essa verdade, eu tenho que estar vestida com ela, porque é muito ataque. Se você não entender que o diabo existe, se você fica falando o nome do diabo. Eu não gosto de ficar falando o nome do diabo toda hora, mas eu preciso entender que é o meu inimigo. Eu preciso saber como é que ele age. E ele age com mentira. E se ele age com mentira, ora, eu preciso ter a verdade. Preciso estar vestida com a verdade, certo? Então, e eu também preciso pregar o evangelho, tá vendo? Da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Aqui ele coloca a fé como um escudo. Eu preciso ter fé. Eu não posso estar sem fé. Eu preciso ter a fé como uma pessoa, um guerreiro que vai para uma guerra e precisa de escudo. A fé, ela quando alguém lança aquela flechinha cheia de fogo na ponta para você, você levanta aquele escudo e aquela flecha de fogo bate no escudo e não bate em você, não te inflama. Tem coisas que as pessoas falam que inflama. Não são nem as pessoas, é o mal que está usando a vida daquela pessoa. Inflama o coração de ira, de ódio, ressentimento, de dor, sabe? E dói, gente. Essas flechas doem. Isso é real. Mas você precisa ter a fé. Fé em quê? Fé em Deus. Jesus já diz isso. Tende fé em Deus. Se você tem fé em Deus, que Deus, ele é poderoso, ele é maior. Então, eu preciso ter sempre o escudo. Eu preciso ter sempre esse escudo da fé. A fé como um escudo aqui. Ele traz a fé numa imagem.
né? E traz um sentido figurado da fé como um escudo. Ele colocou aqui uma imagem figurada de batalha. Então ele coloca a fé, ele coloca a verdade, ele coloca aqui paz, que é o evangelho da paz. São elementos basilares que eu preciso ter na minha vida cotidiana. E por que não dizer que nós, quando nos levantamos, nós já estamos indo para uma guerra? Guerra contra as pessoas, mais uma vez, não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra o diabo, contra as potestades malignas do ar, contra o príncipe das trevas. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos ter a verdade da palavra de Deus, nós temos que estar com os pés calçados com o evangelho da paz. Vamos ver outra pergunta aqui, ó. Nós já falamos os componentes dessa armadura, que é paz, que é fé, que é justiça, que é a couraça da justiça. Aqui onde eu estou passando o mouse, a couraça da justiça. Vamos ver outro versículo aqui, ó. Outra pergunta, melhor dizendo, na minha esquerda agora, ó, na esquerda, versículo 4. Como você descreveria o propósito da armadura de Deus em nossa vida espiritual com base nesse versículo? Gente, na minha opinião, o propósito da armadura de Deus aqui é que eu saia vencedora. Ora, se Deus fala aqui para nessa luta que é diária, tá, gente? Não tem como você falar assim, eu não quero lutar, não. Não é isso. Você já acorda, abre os olhos de manhã, você já está na guerra, né? Você já está na guerra, já está na luta. O diabo, ele gosta de preparar algumas armadilhas, alguns pensamentos que vêm na tua mente, alguns sentimentos que vêm no teu coração que não é do Senhor, pensamentos, sentimentos. Então você não tem a questão assim, não quero lutar não, porque ele vem, as lutas vêm, as aflições vêm. E o que você tem que fazer? Você tem que vencer. Você só vence se você lutar com essas armas, com fé em Deus, tá? Com justiça, couraça da justiça, capacete da salvação. Salvação, gente. Na concepção judaica, a salvação vem do Senhor. Então você precisa estar com essa salvação bem nítida em teu coração, porque a salvação vem do Senhor. O Senhor, ele nos trouxe salvação dos nossos pecados, certo? Então, como que ele fez isso? Ele fez isso mandando o seu Filho Jesus Cristo para morrer e derramou o seu sangue para que os seus e os meus pecados fossem perdoados. Então existe salvação no sangue de Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Essa salvação vem através do sangue de Cristo e através desse sangue de Cristo você tem salvação através desse sacrifício de Cristo que ocorreu uma vez só e para sempre. Então se hoje você pecar, e Deus diz, não peque, mas se você pecar, você tem um advogado que é Jesus, que está à direita de Deus, ele está vivo. Jesus não está morto, Jesus foi ressuscitado por Deus, está intercedendo por nós. Então é Jesus quem intercede, não é santo fulano, santo ciclano, não. É Jesus quem intercede, porque ele foi o único que foi morto e foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele está vivo agora, intercedendo. Então, o único que morreu e foi ressuscitado e vive para sempre hoje é Jesus. O único homem que foi morto, que depois de ressuscitado vive até hoje é Jesus. Teve até pessoas no Antigo Testamento que foram ressuscitadas, mas morreram de novo. Jesus não morreu de novo. Jesus está vivo até hoje e ele trabalha em nosso favor, orando, intercedendo por nós, certo? Então, a pergunta 4. Como descrevo o propósito da armadura de Deus em nossa vida espiritual com base nesse versículo? O propósito de Deus, para mim, é que eu vença. Por isso que ele está falando, você tem que ter paz. Evangelho da paz. Você precisa ter justiça. Eu sou a sua justiça, Jesus fala, né? A palavra de Deus fala sobre isso. A nossa justiça é o Senhor, porque Ele que nos justificou. Nós somos justificados mediante a nossa fé em Deus. Pela graça, Deus somos salvos mediante a nossa fé nele.
Então, através disso, nós somos justificados em Jesus, né? Não são as nossas atitudes, não são as nossas obras que nos justificam. Foi o sangue de Jesus que nos justificou. E através dessa justificação, nós andamos em boas obras. Então, como descrevo o propósito da armadura de Deus, aqui na pergunta 4, é mesmo para eu vencer, né? Em minha vida espiritual com base nesse versículo. Vamos ver aqui outra pergunta, é a pergunta 5. Em que aspectos da vida você vê a importância de se fortalecer no Senhor? Quais são suas experiências pessoais? Em que aspectos da vida você vê a importância de se fortalecer no Senhor? Quais são suas experiências pessoais? Bom, aspectos da vida que eu vejo a importância de se fortalecer no Senhor. Bem, gente, eu acho que em todos os aspectos. Eu não estou pensando aqui muito bem o que seria esse aspecto da vida. Tem seria aspecto da saúde, aspecto financeiro, seria isso? Aspecto no relacionamento interpessoal, intrapessoal, seria esse tipo de aspecto, né? Aspecto financeiro, aspecto de relacionamento. Bom, eu preciso entender a pergunta, por isso que eu estou falando aqui com vocês. Em que aspectos da vida você vê a importância de se fortalecer no Senhor? Quais são as suas experiências pessoais? Bom, gente, em que aspecto da vida preciso entender? Eu, se é isso que ele está perguntando, eu entendo que eu preciso me fortalecer no Senhor sempre, né? Tudo bem aqui que ele não perguntou a questão de tempo, mas eu me vejo uma pessoa que tenho que me fortalecer sempre no Senhor. Eu estava até pensando ultimamente que no mundo assim a gente está tendo muita evolução tecnológica, né? E por isso às vezes algumas pessoas confiam na tecnologia ao invés de confiar no próprio Deus. E Jesus fala: tende fé em Deus, né? E o que acontece? Você estando bem, você estando mal, você precisa se fortalecer no Senhor. Você tendo dinheiro, você não tendo dinheiro, você precisa se fortalecer no Senhor, porque o diabo é um ser espiritual. Então ele pode atacar você no monte, isto é, quando você está bem, e pode atacar você no vale, quando você está mal. Então, no monte ou no vale, Jesus é Deus que te fortalece no monte, ou seja, nas coisas boas, no vale também, né? Aspectos da vida, em todos os aspectos, nos aspectos, principalmente eu creio assim que seria um aspecto espiritual, né? Eu preciso me fortalecer no Senhor sempre, 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 sempre. Quando estou alegre, quando estou triste, quando estou com a minha conta bancária cheia, em todo momento eu preciso, como Paulo, ele diz assim, eu vou me gloriar, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que o poder de Deus ele se manifesta. Então assim, se eu estou bem é que o Senhor me fez bem. Se eu estou aparentemente me sentindo mal, é porque o Senhor também ele está comigo e aquilo ali vai colaborar, cooperar para o meu bem. Em todo momento o Senhor está conosco. Então, em que aspectos da vida você vê a importância de se fortalecer? A vida ela tem muitas, a vida tem altos e baixos, né? Uma hora você está passando, tá tudo bem, outra hora você tem notícias. Isso pode ser a teu respeito, pode ser a respeito de alguém que você ama. Então, eu acho que em todos os aspectos da vida, você precisa se fortalecer em Deus, porque às vezes você pode pensar que está bem e não estar bem. Porque tem um versículo que diz assim: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Então, assim, gente, eu sinceramente acho que a gente precisa se fortalecer no Senhor no momento de tristeza e no momento de alegria, porque o que são
Os bens, seja sincero, o que são os bens? Os bens que você tem são para a resolução dessa vida aqui e nada mais. Os bens que você tem, às vezes, não pode salvar você em determinadas áreas da sua vida. Não podem. Não tem pessoas que agora estão cheias de bens, mas ela não sabe vencer um pecado na vida dela. Bens financeiros, tá? Que eu tô falando. Elas têm bens financeiros, mas ela não consegue vencer o pecado. Porque se vence o pecado com a palavra de Deus no coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E já tem lá o Salmo dizendo sobre isso, né? Então você crê na palavra de Deus, o Espírito Santo habita em você porque você crê na palavra de Deus e através do Espírito Santo você é guiado na verdade, né? Você se deixa ser guiado pelo Espírito e aí você sai da carne, né? Você não cumpre a vontade da carne. Então, você se sentindo muito poderoso, se sentindo muito bem, obrigado, ainda assim, pode ser que nesse momento você esteja fraco. Quando você se sente, eu sinto que eu estou bem. Nesse momento, você precisa entender que agora também é o momento de se fortalecer no Senhor. Muitas vezes a gente pensa, minha gente, que a gente tem fé. Mas quando vem a circunstância difícil, vem a má notícia, é aí que a gente vai ver se a gente está com fé mesmo. Será que você acredita em Deus para Deus operar aquele milagre, para Deus te dar aquele livramento, para Deus te dar aquela salvação na hora que você precisa ali? Ou você se desespera, você não sabe o que fazer, fica muito desesperado? É. Tem momentos que a gente chora, né? Tem momentos que a gente sente dor, sente ansiedade, sente preocupação, mas o Senhor, nesse momento, ele nos ensina a confiar nele. E temos que ter essa força. Temos que ser fortalecidos no Senhor. Temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz para a gente não temer, mas muitas vezes nós temos medo. O medo é um espírito, lá em Timóteo está escrito, né? Lá em Timóteo está escrito que o medo é um espírito. Ele não nos deu o espírito de medo, está lá em Timóteo. Você procura lá esse versículo, né? Se você não encontrar, você coloca lá na internet, né? Procura lá na lupa da internet. Onde está escrito o versículo em Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Aí você vai encontrar esse versículo. Que agora não está vindo à mente qual é o versículo de Timóteo, né? Capítulo, versículo. Vamos ver aqui a pergunta aqui, ó. 6. De que maneira você tem se preparado espiritualmente para enfrentar as lutas diárias? De que maneira você tem se preparado espiritualmente para enfrentar as lutas diárias? De coração, eu não me sinto uma pessoa que me preparo para enfrentar lutas diárias. Eu não me sinto assim, para te dizer a verdade. Eu me sinto uma pessoa que, tipo, a primeira coisa que eu penso quando eu levanto de manhã é ler a Bíblia e depois orar. Isso para mim eu faço com prazer. Eu não faço pensando, nossa, eu tenho que me preparar agora para enfrentar uma luta. Não é isso, eu não tenho isso em mente. Mas eu penso que automaticamente, quando eu tenho esse prazer de ler a palavra do Senhor, de orar, de falar com meu papai, de abrir meu coração, o que eu estou sentindo, e ali ele fala a palavra dele para mim, vai ministrando o meu coração, automaticamente eu já penso ali que eu já estou vencendo. Mas existem situações que o Senhor ele pode falar no teu coração, tipo, jejue, ou então busque a minha face. O Senhor pode falar isso ao teu coração, né? Tem momento que a gente parece meio disperso, né, gente? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? A gente tem que pensar se você está disperso. Tipo, se você disperso, o que eu falo é que você está com atenção nas coisas dessa vida, mas você não tá buscando ao Senhor. Aí o Senhor te desperta, né, para você buscá-lo, porque, gente, o diabo ele não tá para brincadeira. Ele não tá para brincadeira. A gente tem que buscar o Senhor diariamente, negar a nossa vontade em prol da vontade do Senhor. A nossa vontade parece ser boa, mas
tem um versículo que diz assim: há caminhos que para o homem parece ser bom e direito, mas o seu fim é perdição. Então você precisa sempre, sempre, sempre buscar a direção do Senhor. Eu respondo essa pergunta 6, de que maneira eu tenho me preparado espiritualmente. Eu creio que eu estou fazendo isso quando eu tenho comunhão com os meus irmãos da fé, que são os meus irmãos em Cristo, na igreja. Para mim é uma forma de me preparar. Quando eu oro, para mim é uma forma de me preparar. Quando eu leio a Bíblia, para mim é uma forma de me preparar. Quando jejuo, quando oro, quando leio a Bíblia, tudo isso para mim é uma forma de me preparar para lutas, né? E principalmente, aqui veio à minha mente agora, é que uma forma de me preparar é quando eu confio no Senhor. A confiança no Senhor, ela depende dessa leitura diária da palavra do Senhor. Ela depende de um relacionamento com Deus. Como que você vai confiar numa pessoa que você não escuta essa pessoa? Sabe, gente? Você não escuta essa pessoa. Se você não escuta essa pessoa, você nem sabe a intenção do coração dessa pessoa. Você não tem um relacionamento diário de conversa, de diálogo, né? Escutar aqui eu digo no sentido de você escutar Deus falar para você conhecer o coração de Deus. Quando você conhece uma pessoa? Quando ela fala às vezes, sabe? Quando ela faz algo, quando ela fala. Quando ela fala algo do coração, certo? A Bíblia diz que as pessoas falam aquilo que o coração está cheio. Deus, quando fala, ele está com o coração cheio. Você começa a conhecer o coração de Deus quando ele fala. Então, quando você lê a Bíblia, você está conhecendo o coração de Deus, porque ele está falando. A fala dele está na escrita, está nas palavras escritas. Então, você começa a confiar no Senhor quando você começa a escutar o Senhor, a ver as atitudes do Senhor, porque você lê a Bíblia e vê também as atitudes de hoje que o Senhor tem também, né? Deus fez uma ação através de Jesus Cristo, nos salvou através de Jesus Cristo, sim, e Ele continua atuando pelo Espírito em nós, hoje, né? Hoje, agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que você está me ouvindo, o Senhor está agindo em você, em mim, através do Espírito Santo. Amém? Então, assim, de que maneira, a pergunta 6 aqui na minha esquerda, de que maneira você tem se preparado espiritualmente para enfrentar as lutas diárias? Eu penso que é com esse relacionamento com o Senhor. O Senhor ele vai me capacitando, vai me enchendo de fé, né? Vai me enchendo de fé, ele vai me enchendo de paz. Olha as questões aqui, ó, à minha direita aqui que eu estou passando o mouse. Paz, que são as armas. Paz, fé, a palavra dele. Eu estou trazendo isso aqui, ó. A palavra de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso são armas. Eu estou me preparando, né? E quando o diabo vir com uma acusação, ou seja, com uma mentira na minha mente, eu estou com a verdade já. Eu já li a palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus, porque quando o diabo ele veio para Jesus no deserto, atacando ali numa guerra ali contra Jesus, ele foi um ataque, né? E o Senhor Jesus pegou a espada, que é a palavra de Deus, e lançou, ó, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso, Jesus falou isso porque antes ele lia a palavra de Deus, ele lia a Bíblia. Então ali houve uma resposta na luta espiritual ali, porque Satanás veio e falou com Jesus. Então ele vem e fala contigo também. Então você precisa dar na tua boca e no teu coração a palavra do Senhor, para você vencer, para você vencer, certo? Vamos ver aqui também a outra pergunta, à minha esquerda, 7. Ó, passando o mouse aqui. Que atributos de Deus mais se destacam para você ao considerar a proteção que a armadura de Deus oferece? Que atributos de Deus mais se destacam para você ao considerar a proteção que a armadura de Deus oferece? Nossa, para mim, a armadura de Deus que mais se destaca, gente, é difícil que eu acho que todas elas são muito importantes, né? O escudo da fé, que é a fé, e a espada, que é a palavra. Hum, eu vou dizer para você que é a palavra de Deus, né? Então, atributo para mim, atributo de Deus
Que atributo de Deus mais se destaca para você ao considerar a proteção que a armadura de Deus oferece? Então aqui está falando de atributo concernente à armadura, né? Então eu falo que é a espada. A espada que é a palavra de Deus, o atributo de Deus é onipotente, ele é todo poderoso. Então a palavra de Deus ela se destaca na espada, que é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa. Então, que atributo de Deus aqui que mais se destaca para mim é o poder que Deus tem. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando eu tenho a palavra no meu coração, quando eu tenho a palavra, eu tenho fé. Quando eu tenho a palavra, eu tenho poder. Quando eu tenho a palavra, eu tenho paz. Quando eu tenho a palavra, eu tenho todos esses atributos. Então, sim, que atributos de Deus mais se destacam para você ao considerar a proteção que a armadura de Deus oferece? Atributo de Deus é a onipotência de Deus. A palavra dele é toda poderosa, é poderosa para perdoar os pecados, é poderosa para dar vida, para ressuscitar, para matar, para destruir, para construir. A palavra de Deus é tudo. É ela que fez o mundo. Pela palavra Deus fez o mundo. Pela palavra Deus cria, pela palavra Deus mata também. Então a palavra de Deus é poderosa. Então aqui, como a compreensão da luta espiritual mencionada em Efésios 6,13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, como a compreensão da luta espiritual mencionada em Efésios 6,13 pode impactar minha relação com Deus e com os outros? A compreensão da luta espiritual mencionada em Efésios 6,13 pode impactar minha relação com Deus. Então, eu entendo que as armaduras são de Deus, olha. Ó, tomai toda a armadura de Deus. Lá em Isaías, eu agora não sei, se não me engano, se é Isaías ou se é Jeremias, mas um desses profetas fala-se também dessa armadura de Deus. Não é somente aqui em 6 de Efésios, capítulo 6. Tem também lá no livro de Isaías sobre essas armaduras que são do Senhor. E o que ocorre para mim, na minha opinião, é que como a compreensão da luta espiritual, vou ler de novo, como a compreensão da luta espiritual mencionada pode impactar minha relação com Deus. Eu entendo que Deus ele tem essas vestes. Deus ele é a própria paz, né? Deus é a própria justiça. Deus é o próprio poder. Deus é poder, né? Então, quando eu tenho a paz, eu tenho Deus. Quando eu tenho a fé, significa que Deus está dentro do meu coração, que a palavra de Deus em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como isso impacta no meu relacionamento é que eu me torno semelhante a Cristo. Eu me torno semelhante a Deus. Não é que eu seja Deus, mas eu me torno semelhante a Ele. Que Jesus é Deus, né? Então, quando eu falo eu me torno a semelhança de Cristo, e na Bíblia está escrito que o propósito de Deus é me tornar a semelhança de Cristo. Então, eu me torno a semelhança de Cristo. Quando eu sou uma pessoa que caminho por fé, e Jesus caminhava por fé em Deus. Quando eu sou uma pessoa que tenho paz, Jesus é o príncipe da paz. Então, a compreensão da luta espiritual mencionada em Efésios 6,13 impacta a minha relação com Deus no sentido de eu me tornar uma pessoa semelhante a Ele. No sentido de lutar com fé. Por exemplo, quando eu tenho fé, quando eu tenho paz, quando eu tenho confiança em Deus, eu me assemelho a Jesus no deserto, quando ele fala as palavras de Deus para o diabo. Também está escrito, também está escrito. E ali eu venço Satanás, né, com a palavra de Deus. Isso impacta o meu relacionamento com Deus no sentido de eu não ser derrotada pelo maligno. Eu me torno mais próxima de Deus porque eu venço o pecado, eu venço o diabo. E isso me torna uma pessoa assim, muito, muito parecida com o Senhor Jesus, isto é, parecida com Deus, que Jesus é Deus, né?
é isso. Vamos lá, pergunta 9. Na sua opinião, como você pode cultivar mais atitude de resistência e fé diante das dificuldades que encontra? Deixa eu ler de novo para entender. Como eu posso cultivar mais atitude de resistência e fé diante das dificuldades que encontra? Cultivar mais atitude de resistência e fé é quando, assim, gente, por exemplo, às vezes eu passo por situações que eu me sinto totalmente sem fé para aquela situação, porque é algo novo para mim. Então, cultivar a fé, eu vou para a oração. Eu falo assim: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me ajude na minha pequena fé. Eu não estou com fé para isso, mas mesmo assim, Senhor, por misericórdia, me ajude, né? Então, tem momentos que a gente assim se sente sem fé, gente. Tem hora que nossa fé é muito pequenininha, como a fé de Pedro. Às vezes ele sentiu a força do vento. Pedro estava caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele sentiu a força do vento batendo, e quando ele sentiu a força do vento, ele começou a afundar. Então, às vezes, a gente sente o impacto, né? De uma luta, desculpa, de uma adversidade. E nem sempre a gente está com aquela fé que a gente queria, né? Então, como eu posso cultivar? Eu acho que, assim, a primeira coisa é orar, porque tem horas, assim, já teve momentos na minha vida que eu orava e chorava e esperava em Deus. Eu via o céu meio que. Eu sentia o céu, parece que estava fechado, mas ali o Senhor estava me fortalecendo, porque Ele falou isso comigo, né? Depois Ele disse que Ele estava me fortalecendo ali, me fortalecendo na persistência na oração, me fortalecendo na fé, porque a fé não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que nós cremos. Muitas vezes Deus fala algo contigo, mas você não vê aquilo que você gostaria de ver com seus olhos humanos, né? Mas você precisa acreditar sem ver. Nós somos pessoas que andamos por fé e não por vistas. A Bíblia diz sobre isso. E a gente precisa compreender que, na minha opinião, ó a pergunta 9 aqui, ó. Como você pode cultivar mais atitude de resistência e fé? Resistência e fé, para mim, é algo que também é o Espírito Santo que está trabalhando em mim. Então eu não posso dizer para você assim: ai, que pessoa que eu sou de fé. Ah, como eu tenho essa fé por mim mesma. Eu não posso falar isso porque não é um trabalho meu. É um trabalho que, na minha opinião, lendo a Bíblia, eu entendi que aqui não tem minha opinião, tem a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não é relativa, ela não cabe dentro da minha opinião, ela é a verdade. Então, digo assim, nesse sentido, tá? Não é que é relativo, eu penso assim, então é assim, é isso que eu estou falando. Estou falando que a palavra de Deus é absoluta, é a verdade absoluta. Então, eu interpretei, é melhor dizer assim, eu entendi que a fé ela vem pela palavra de Deus, e isso é verdade, não é minha opinião, nem minha interpretação, corrigindo aqui. Então, a fé ela vem pela ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10:17, né? Você pode ver lá. E essa fé que vem no teu coração é mediante a palavra de Deus. Eu creio que é o Espírito Santo que vai trabalhando isso dentro de você. Porque você ouve, acredita, recebe o Espírito Santo, claro, e a fé ela vai sendo trabalhada. E Deus ele diz que Ele é o autor da nossa fé. Por isso que eu falo que não é uma coisa que eu desenvolvo, é algo que é o Espírito Santo que trabalha, e aí é gerado em mim um fruto que é do Espírito Santo, certo? Que é a fé. Então, eu acredito nisso, certo? Porque eu li a palavra de Deus e vejo dessa forma. Então, como eu posso cultivar? Cultivar é quando eu guardo a palavra de Deus, e aí eu começo a mencionar a palavra de Deus, mesmo quando a minha mente diz alguma coisa, mesmo quando o meu raciocínio diz algo que a palavra de Deus
disse o contrário, né. Então eu preciso, nesse momento, pensar e crer que a palavra de Deus é absoluta, acima dos meus raciocínios, acima dos meus sentimentos. Eu preciso crer nisso, porque muitas vezes a gente olha uma situação e, como Geazi, né, aqui tem exércitos ao meu redor, aqui tem carros e cavalos de fogo, mas quem tem visão de Deus, quem tem revelação de Deus, não vê carros e cavalos humanos de guerra, de luta contra, vê os anjos do Senhor, vê proteção de Deus, vê primeiramente o livramento do Senhor. Então, a forma como eu tenho que, a pergunta nova, né? Como eu posso cultivar mais atitude de resistência e fé é quando eu acredito que a palavra de Deus está muito acima dos meus raciocínios, das minhas opiniões, daquilo que eu estou vendo aos olhos nu, daquilo que eu estou ouvindo. Então eu preciso, lembrar da palavra de Deus, preciso ser guiada pelo Espírito de Deus. Não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Deus, né? Não é sobre, ó, como eu sou forte, é sobre, ó, como Deus é forte em mim, né? Nele eu sou forte, mas não é sobre mim. Não é nenhum momento, ó, que mulher de fé. Não, ó, como Deus opera a fé em mim, como nele eu tenho fé, como nele eu sou forte. Então, uma forma de eu cultivar mais atitude de resistência e fé é crendo apenas, né? Teve até uma pergunta que um discípulo fez: como eu faço, Senhor, para fazer a tua obra? E Jesus disse: ora, crê somente. Então, cultivar aqui é uma palavra boa, que eu me sinto aqui nessa pergunta como um vaso apenas de barro, onde eu tenho uma, onde eu tenho assim somente sou um recipiente do próprio Deus, da palavra dele. A beleza, a glória, a força, o poder reside na pessoa do Senhor Jesus, que também está que reside dentro de mim. É um ser que habita em mim, é um ser que me deu vida e agora é tudo dele, é tudo para ele, o meu serviço é para ele, a fé que eu tenho vem dele, porque ele é o autor da fé, a alegria que eu sinto vem dele, não vem da circunstância, é o próprio Deus em mim, então é a vida dele em mim, como Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então é isso. Vamos ver a pergunta 10 aqui para fechar, ó. Que passos práticos você pode dar esta semana para, se você se revestir da armadura de Deus em sua vida cotidiana? Bem, a princípio eu não entendi essa pergunta, mas vamos perguntar aqui novamente para eu entender. Que passos práticos você pode dar esta semana para para, se você se revestir da armadura de Deus em sua vida cotidiana? Ah, eu acho que eu entendi mais ou menos. Então, que passo prático? Vamos lá. Para eu me revestir da armadura de Deus em minha vida cotidiana. Acho que essas perguntas já foram respondidas, essa 10 já foi respondida. Mas eu vou falar assim, passo prático para eu me revestir de Deus, eu penso que seria algo assim de acreditar naquilo que ele diz. Não é somente estudar a palavra de Deus, é acreditar, é crer. Crer aqui no sinônimo, no sentido de obedecer, porque se eu acredito, eu obedeço, né? Então, quando eu creio, eu obedeço. Então, se a Bíblia diz para eu orar, eu acredito assim, nossa, eu vou obedecer porque Deus diz para eu orar, e se Ele diz para eu orar é porque tem algo aí. Deus faz algo através da oração, então eu vou orar. Então, se eu creio, eu obedeço. A pessoa não vai orar assim aleatoriamente. Ela vai orar porque existe uma palavra que Deus diz para a gente orar, e você fazendo isso que Deus manda você fazer, que é para você orar sem cessar, isso está lá em Tessalonicenses, se não me engano, 5,17. Acho que é isso, 2 Tessalonicenses 5,17. Depois vocês escrevem se eu estiver errado.
você precisa orar, porque Deus ele manda você orar. Então, existe um poder na oração, porque na verdade Deus disse para você orar, e se você orar, você vai receber algo. É tipo assim, olha, lança a rede do lado direito. Ah, não, por favor, eu fiquei aqui a noite inteira jogando a rede. Não, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Então, Pedro, ele teve essa atitude porque ele pensou, não, Deus está falando, então eu vou lançar a rede. Então, Deus está falando para você orar, então ore. Amém? Então, que passos práticos eu posso dar essa semana para eu revestir da armadura de Deus? Oração. Deus manda eu orar. Então, eu vou me revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, orando. Eu vou me revestir da armadura de Deus, lendo a palavra. Eu vou me revestindo da palavra, do poder, da armadura de Deus quando eu prego o evangelho, como eu estou fazendo aqui, né? Eu vou me revestir da armadura de Deus quando eu faço o bem para uma pessoa, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu penso que ficou longo. Eu acho que ficou. Depois eu vou ver quantos minutos eu tenho aqui de gravação desse vídeo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. É um vídeo do meu coração. Eu espero que vocês aí se inscrevam no meu canal. E por que eu digo isso para vocês se inscreverem no meu canal? Porque assim, gente, eu sinceramente, eu não vejo assim, eu não vejo às vezes em muitos canais, eu não vejo assim um certo interesse das pessoas trazerem a palavra de Deus, assim, versículos, textos. Eu não vejo muito isso, sabe? Eu vejo as pessoas comentando muito assim, de notícias, de algo que elas querem assim que as pessoas cliquem porque aquela capa do vídeo está interessante, porque muitas pessoas estão falando a respeito. Então, assim, eu acredito que a gente não pode muito ir na massa, na multidão, sabe? Tipo assim, é, muita gente está falando sobre isso, mas não é a palavra de Deus. Aquilo ali não vai te encher. Então, por isso que eu falo assim, se inscreva no meu canal, porque aqui você vai ter a palavra de Deus. Não que nos outros não tenham, eu acredito que tenha canais assim só de Bíblia, isso é bom demais. Só de pregações, de oração, isso é bom. E acredito que tenha assim esses canais. Eu já vi canais assim, eu tenho também canais assim. E também assim eu vejo às vezes muitos canais com esse viés, com viés de falar aquilo que as pessoas acham interessante, mas são coisas que são interessantes. Hum, mas não são tão interessantes assim para abençoar você, né. Se você vai ler ou vai ouvir a respeito da vida de um famoso, da vida do que está acontecendo, um exemplo, o que que isso vai ajudar na sua vida? O que que isso vai ajudar como você como profissional? O que que vai ajudar você isso como um homem casado, uma mulher casada? Sabe, não te ajuda em nada, né. O que que te ajuda na sua vida espiritual? Em nada. Então, quando eu falo assim, se inscreva no meu canal, porque aqui o interesse é que você seja edificado ou edificada, certo? Então, passe isso para as pessoas que você ama, sua mãe, seu pai, seu tio, seu primo, seu avô, seu sobrinho, sua irmã, seu irmão, sua vizinha, seu vizinho, certo? Abençoe as pessoas com esse vídeo. Dê de presente para as pessoas o Senhor Jesus. Dê as suas palavras para as pessoas como presente de Deus. Tem até um versículo que diz que quando você abrir a sua boca, que suas palavras dê graça aos ouvintes, né? Então, eu faço dessa citação da Bíblia uma citação indireta, digo, dê presente às pessoas através de suas palavras, dê Jesus, dê a palavra de Deus. Amém? Ó, foi um prazer estar contigo até agora. Comente nesse vídeo, curta, faça perguntas. E também, assim, fale comigo se você tem interesse em algum texto para a gente fazer perguntinhas. Eu acho que vai ser bem maneiro. Eu tenho esse prazer, gente. Eu tenho muito prazer na palavra do Senhor. E
E se você aqui colar comigo, eu acredito que você também vai ter, se você não tem muito, né. Porque eu sou assim, eu sou assim, então a gente influencia, a gente contagia as pessoas com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente é, certo? Então que você seja contagiado com isso. Contagiar, né, não sei se é uma palavra muito boa, que dá uma intenção de vírus, né, mas eu vou dizer assim, influenciar, acho que seria uma palavra mais adequada aqui, né. Então, fique na paz, que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo. Tchau, tchau.